Antes da criação do mundo, segundo a Bíblia, Deus já existia. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, começa com: no princípio, Deus criou os céus e a terra, indicando que antes da criação, apenas Deus estava presente. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre o que ocorreu exatamente antes da criação do mundo, pois o foco principal é sobre o ato da criação em si e o que se segue. A existência de Deus antes da criação é um conceito central, destacando a natureza eterna e o poder ilimitado de Deus, que existe fora do tempo e do espaço humanamente compreendidos. A Bíblia começa com a premissa de que Deus existia antes de tudo. Ele é descrito como eterno e transcendental, não confinado por tempo ou espaço. Este conceito é fundamental para a teologia cristã e judaica, que vê Deus como o Criador supremo e sustentador do universo. Deus é descrito como um ser todo-poderoso, onisciente e onipresente. Antes da criação do mundo, Deus existia em um estado perfeito e completo. A Bíblia não detalha como era esse estado, apenas afirma a existência eterna de Deus. Em Gênesis 1:2, a Bíblia menciona que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso sugere que mesmo antes de começar a criar o mundo físico, o Espírito de Deus estava ativo e presente, movendo-se sobre o que seria a matéria-prima da criação. Para muitas tradições cristãs, a doutrina da Trindade, que Deus existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, também sugere que antes da criação, as 3 pessoas da Trindade coexistiam em um relacionamento perfeito e eterno. No entanto, as interpretações sobre o Filho, Jesus Cristo, e sua existência antes da encarnação são complexas e variam entre diferentes denominações. Teologicamente, acredita-se que Deus criou o universo por livre vontade e por um propósito divino. Ele não precisava criar para completar algo em si mesmo, pois é completo e perfeito, mas escolheu criar para expressar seu amor e glória. Esses conceitos formam a base para entender o que, segundo a Bíblia, ocorria antes da criação do mundo. Um Deus eterno, existindo por si mesmo em perfeita comunhão dentro da Trindade, e um universo ainda não formado à espera da expressão criativa de Deus. A ideia de eternidade é fundamental quando falamos sobre Deus antes da criação. Deus é descrito como atemporal, o que significa que ele não está sujeito às limitações do tempo como os seres humanos. Ele é o Eu Sou, expressão encontrada em Êxodo 3:14, que indica uma existência contínua e inalterável, sem início nem fim. Deus é retratado como supremamente livre, capaz de fazer escolhas sem influência ou necessidade externa. A decisão de criar o universo foi um ato de vontade pura e livre, motivado pelo desejo de compartilhar seu amor e bondade. A criação é vista, portanto, como um ato generoso e autoexplicativo de Deus, não como uma necessidade ou obrigação. Embora o conceito completo da Trindade seja mais explícito no Novo Testamento, a ideia de múltiplas pessoas em Deus que existem em uma unidade perfeita é sugerida já no Antigo Testamento. No contexto pré-criacional, isso implica que Deus não estava sozinho, mas existia em uma comunhão perfeita de amor e relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse relacionamento trinitário é central para entender a natureza amorosa e relacional de Deus. Embora a Bíblia não descreva atividades específicas de Deus antes da criação do mundo físico, ela implica que Deus, em sua onisciência, já tinha um plano para a criação, incluindo não apenas a formação do universo físico, mas também a previsão da queda, redenção e restauração da humanidade através de Cristo. Filósofos e teólogos cristãos têm contemplado a natureza de Deus antes da criação como um meio de afirmar seus atributos de perfeição, simplicidade e imutabilidade. Deus é perfeito e, portanto, não muda. Tudo o que ele faz é uma expressão de sua natureza imutável e perfeita. A criação do universo é vista como um transbordamento de sua bondade perfeita. Estas reflexões
ajudam a pintar um quadro mais completo de como a teologia cristã interpreta a existência e a ação de Deus antes da criação do mundo. Este é um tema complexo e profundo que transcende a simples narrativa histórica e entra nos domínios da metafísica e da teologia sistemática. A imutabilidade de Deus é um conceito que afirma que Deus não muda. Isso é significativo porque qualquer mudança implicaria uma transição de um estado para outro, potencialmente indicando uma imperfeição ou uma falta anterior. A Bíblia ensina que Deus é perfeito em todas as suas qualidades. Logo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Antes da criação, Deus já possuía todas as suas perfeições de forma completa e eterna. A criação do universo não adicionou nada à sua natureza, mas simplesmente manifestou externamente o que já existia internamente em Deus. A simplicidade divina é um princípio filosófico que sugere que Deus não é composto por partes diferentes, mas é perfeitamente um e o mesmo em sua essência. Isso significa que os atributos de Deus, como sabedoria, poder e amor, não são adições a um núcleo divino, mas são idênticos à sua própria essência. Esta unidade e simplicidade ajudam a entender que, antes da criação, Deus não era um ser em processo ou construção, mas a totalidade plena e completa de todas as perfeições. Deus, sendo onisciente, tinha pleno conhecimento de tudo o que iria ocorrer após a criação do mundo. Isso inclui não apenas a criação do universo físico, mas também todos os eventos subsequentes, como a vida e a queda da humanidade, a redenção através de Jesus Cristo e a eventual restauração de todas as coisas. Esses propósitos não foram formulados como uma resposta a eventos inesperados, mas fazem parte do plano eterno de Deus. Assim, antes da criação, Deus já contemplava a história completa da criação. A criação ex nihilo significa criação a partir do nada. Tradicionalmente, isso é entendido como Deus chamando a existência do universo inteiramente sem usar qualquer material pré-existente. Isso sublinha a total dependência do cosmos em relação a Deus, não apenas para sua iniciação, mas para sua contínua existência. Antes da criação, então, nada existia além de Deus mesmo. Tudo o que existe agora é um ato de sua vontade criativa. No relacionamento trinitário, a comunicação e o amor eternos entre as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, exemplificam o amor perfeito. A criação pode ser vista como um ato de desbordamento desse amor trinitário, com o universo criado como um espaço para que seres criados participem desse relacionamento de amor. Essas reflexões teológicas mostram que antes da criação, Deus não estava inativo, mas existia em um estado de perfeição completa, com um plano e propósito que eventualmente se manifestariam na criação do universo e na história humana. Esta compreensão de Deus desafia nossas concepções de tempo, existência e relação, proporcionando uma visão profundamente rica e complexa da natureza divina. Se você ficou fascinado pela profundidade e riqueza da história da criação e pela natureza eterna e imutável de Deus, convido você a se aprofundar ainda mais. Inscreva-se no canal para mais explorações sobre histórias bíblicas e seus significados. Deixe seu like se você gostou do vídeo e compartilhe nos comentários abaixo como essas ideias impactam sua visão sobre a existência e o propósito. Não esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares interessados em explorar as profundezas da fé e da teologia. Sua participação nos ajuda a continuar explorando esses mistérios fascinantes juntos.